Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Como é que vão vocês? Que saudade, né? Estamos em quarentena. Infelizmente, um vírus, né, se assolou pelo mundo, começando na China, chegou até o nosso território. Espero que nós vamos nos proteger e pedir a Deus que nos proteja dessa pandemia que está assolando o nosso território. Então, nossa videoaula de hoje, nós vamos falar exatamente da população mundial. E a população mundial é uma população gigante. Hoje, segundo a última pesquisa sobre a população da Terra, nós temos 7,6 bilhões de habitantes. E essa população está distribuída sobre a nossa superfície. Em alguns lugares nós temos uma população maior, outros nós temos uma população menor. Essa distribuição da população mundial se dá em virtude de três fatores. São os fatores naturais. As populações se concentram desde as primeiras civilizações antigas, próximo a grandes rios, próximo às terras férteis. Isto porque, obviamente, tem uma quantidade de alimento maior e essa população tende a crescer. Um outro fator é o fator econômico. O fator econômico praticamente surgiu a partir das invenções industriais. A população morava na zona rural, vivia na zona rural, vivia plantando, colhendo, né? Vivia se alimentando daquilo que produzia. A partir da primeira revolução industrial no Reino Unido, no meado do século XVII, século XVIII, já vemos passando um processo de industrialização e essa população começou a se dirigir às zonas industrializadas, chamado êxodo rural, esse movimento chamado êxodo rural. Isso é um fator evidente nas grandes cidades hoje industrializadas. Nós temos uma grande população, né? Os países mais industrializados, há uma concentração nas grandes cidades. E os fatores históricos. Os fatores históricos nós podemos determinar como os fatores do tipo de colonização implantada em cada região do mundo, né? A colonização ela se deu a partir das grandes navegações, né? Através dessas conquistas dos países europeus sobre os países colonizados, principalmente na África, na América e um pouco na Ásia, né? E eles iam praticamente colonizar via marítima. Então, a população mundial está concentrada muito mais nas partes banhadas por litorais de oceanos, né? Ou grandes lagos, ou grandes rios, né? As embarcações que colonizaram o mundo, elas se aproximaram, né, dos territórios, começaram a concentrar, criar vilas, cidades, né, a partir da navegação marítima. E aí nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, nós podemos citar como exemplo o Brasil, as maiores cidades brasileiras estão banhadas pelo Atlântico, né? Isso porque tem as planícies, tem solo fértil e tem a questão atualmente do turismo, né? Esses são os fatores que determinam essa população. Agora, além de estar mais distribuída a população mundial, tem lugares inóspitos, como em cima de montanhas, né? Como os lugares desérticos, como lugares muito frios, né? A população não costuma habitar e nem crescer nessas áreas. Além dessa má distribuição da superfície terrestre da população mundial na superfície, nós também temos a questão econômica. A questão econômica é a distribuição da riqueza mundial. Nós sabemos que os países mais ricos do mundo detêm uma grande quantidade de riqueza, né? E outros em detrimento de outros muito pobres. Por exemplo, nós temos os países mais populosos do mundo, a China, que é um país com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Aí nós temos 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Em terceiro lugar vem os Estados Unidos, né? Depois nós temos a Indonésia, que é um país altamente populoso, fica em quarto lugar. O quinto lugar é o Brasil. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, né? E essa população ela se dá, né, uma distribuição de renda muito desigual. Há uma concentração de renda, de riqueza no mundo, no planeta Terra. Os países concentram muita riqueza e outros países vivem, muitas vezes, numa situação de miséria. Muitos foram aqueles fatores estudados para determinar por que um país seria pobre e por que outro país seria muito rico. E aí se discutiu muitos fatores e chegou a um fator, que é o fator mais aceito pela comunidade científica internacional, que estuda a demografia mundial, que é exatamente o fator chamado IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano.
O índice de desenvolvimento humano ela avalia a longevidade de uma população, ela vê a expectativa de vida, né? A longevidade, a expectativa de vida, né? O grau de escolaridade, o IDH avalia o grau de escolaridade, né? A mortalidade infantil, né? Avalia a concentração de renda, a desigualdade social de um país. Então são vários fatores que são estudados para que um país tenha um alto ou um baixo IDH. Por exemplo, alguns países africanos têm um baixíssimo IDH. Ou seja, se você avaliar a longevidade de um país, de um cidadão japonês e um cidadão de Angola, você vai ver que um vive, em média, 55, 60 anos. Enquanto o japonês, que é um país de primeiro mundo, um país rico, de concentração de renda muito alta e tecnologia avançada, nós temos aí um homem, uma mulher com uma longevidade muito elevada, chega até 85 ou mais de vida, né? E essa qualidade de vida vai fazer com que esse país aumente mais ainda a concentração de riqueza no mundo, junto com a tecnologia. A Noruega, por exemplo, um país nórdico, um país rico, ela tem uma longevidade muito grande, tem uma boa, vamos dizer assim, distribuição de renda de seus habitantes. Então, tudo isso aí são avaliados para que nós podemos considerar um país rico ou um país pobre, né? E aí nós temos um problema muito grande na população mundial, isso porque já veio de uma certa forma sendo estudado pelos grandes demógrafos. Um deles nós podemos citar o Thomas Robert Malthus, em inglês, a teoria malthusiana, né? E ele vai criar uma perspectiva de que haveria falta de alimento na Terra, devido à população mundial estar crescendo muito, né? E aí surgiram a emancipação feminina, as mulheres começaram a estudar mais, começaram a trabalhar mais, e aí diminuiu um pouco juntamente com os métodos contraceptivos e conseguiram um pouco atenuar esse grande crescimento, a explosão demográfica que se deu praticamente no século XVIII até meados do século XIX, né? E essa população é uma população dinâmica. A proliferação das doenças se dá também por esse movimento populacional chamado as migrações. As migrações, elas se dão em virtude da população se movimentar, né, à procura de melhores condições de vida, melhor emprego, né? E essas populações, elas se movimentam. Tem um lado positivo, e aí nós podemos conhecer, nós podemos compartilhar culinária, podemos conhecer novas línguas, novos costumes, nossas tradições, né? Novas culturas, né, desses povos, mas também nós temos o lado negativo, que aí é da proliferação das doenças. Né? Você sabe que essa pandemia que está atualmente alastrada pelo mundo começou na China. Em pouco tempo, se ela contaminou a Europa, veio para a América, foi para a África, está chegando na África agora com uma força total. Então, porque existe um fluxo migratório muito grande entre os países, né? Entre esses povos que habitam esses países. Isso a partir da Segunda Guerra Mundial, porque com a Segunda Guerra Mundial, né, para segurar, né, e conter essa grande migração do povo europeu pelo mundo, porque a Europa, depois do fim da Segunda Guerra, ficou praticamente derrotada, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, né, e a população começou a migrar para outros países, formar colônia em outros países, né. Aí os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, né, nessa época, para poder ajudar a reerguer a Europa e esse povo não poder migrar tanto pelo resto do mundo. Então, vai estudando nosso capítulo 1, vai estudando nosso capítulo 2, né? E brevemente nós estaremos em sala de aula. Muito obrigado, um abraço, um beijo no coração.